gente, eu sou a Júlia. E eu sou a Giovana. E nós somos do grupo 2, junto com a Ana Cecília, Caio Coelho, Gabriel Correia, Matheus dos Anjos e Mariana. Nesse vídeo vamos estar mostrando, analisando e explicando alguns dados estatísticos sobre o empreendedorismo. Nessa análise vamos estar nos baseando no site e nos estudos da IBGE e, no exato momento, em dados da Sebrae. O estudo Estatísticas do Empreendedorismo teve início em 2008 a partir das informações do Cadastro Central de Empresas, SEMPE, e de pesquisas estruturais realizadas por empresas nas áreas de indústria, serviço e comércio e construção civil, realizada pelo Instituto, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O estudo Estatística do Empreendedorismo fornece para as empresas com alto crescimento informações sobre número, porte, idade média, setores de atividades econômicas, postos de trabalho dos assalariados, sexo e nível de escolaridade dos trabalhadores assalariados, salários, entre outras remunerações, valor adicionado bruto, produtividade do trabalho, entre outras características. E nós vamos estar falando um pouco sobre essas. Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. A frase pode ser até clichê, mas é verdade. A elevada carga tributária e as rígidas leis trabalhistas são um grande desafio para os empreendedores do país. De acordo com a Sebrae, 1 em cada 4 empresas brasileiras fecham as portas antes mesmo de completarem 2 anos. Ainda assim, muita gente tem recorrido ao empreendedorismo. O fenômeno reflete não apenas ao desejo de independência e viver sem patrão, mas foi uma saída encontrada por milhões de pessoas para sobreviver à crise. O termo empreendedor possuiu vários significados ao longo do último século. Tradicionalmente, a noção do empreendedorismo foi creditada a Jean-Baptiste Say, 1767-1832, mas foi o economista franco-irlandês Richard Cantillon, 1680-1734, que introduziu em 1755 um termo utilizado para descrever alguém que exerce o julgamento de negócios em fase da incerteza. Os trabalhos de Joseph Schumpeter tiveram um papel fundamental no empreendedorismo, como campo de estudo, ligando ao conceito de inovação. O empreendedor passa então a ser visto como um agente que utiliza de forma diferente os recursos, destacando o uso tradicional a partir de novas combinações. Na literatura recente, o estudo do empreendedorismo aprofundou-se na análise das oportunidades empreendedoras, situações em que novos produtos, serviços, materiais, métodos organizacionais podem ser introduzidos e vendidos com um preço menor do que o seu custo de produção. Com a seguir, ele mostra o volume do comércio internacional no mundo todo, como a palavra já fala, internacional. Ele cresceu 2,8% no ano de 2012 e 3,4% no ano de 2013. Esse avanço no ritmo do comércio internacional, ele é explicado por conta da recuperação da crise de 2011, daqueles países que compõem a área do euro. Em 2014, essa tendência manteve e a variação no volume do comércio internacional de bens e de serviços foi de 3,5%. Já no ano de 2015, esse crescimento foi de 2,8%, menor do que o ano anterior. Segundo o World Economy Out, em 2016, o enfraquecimento da dinâmica no comércio internacional influenciou principalmente a redução nos preços das commodities. Parte da redução no ritmo do crescimento do comércio mundial ela vai ser explicada pela desaceleração do crescimento da economia mundial, destacado anteriormente. O Brasil, em 2012, ele apresentou um crescimento nas suas taxas de exportação. Esse crescimento foi de 1,1%. E no ano de 2013, esse crescimento foi de 2,7%, algo muito bom. Em 2014, o menor ritmo de atividade econômica nas exportações registraram uma variação de menos 0,3%. Com tudo isso, devido à depreciação cambal, as importações ganharam muito fôlego e elas aumentaram. E, é muito choque, gente.
E aí, esse aumento passou de ser 0,3%, menos 0,3% para 8,4%. Isso é um aumento muito, muito, muito grande. Já em 2014, esse avanço no volume da importação, ele foi de menos 1%. Em função da depreciação cambial, teve início no segundo semestre de 2014. E as importações brasileiras tiveram a queda de 13,5% da depreciação cambial, menor do que o ritmo de atividades econômicas. Assim, houve a desvalorização do real, que influenciou positivamente o saldo da balança comercial brasileira. Sobretudo, esse impacto dessas importações. Em 2015, a balança do comércio ela registrou superávit de 19,7 bilhões no antidéficit e de 4 bilhões em 2014. Na América Latina e no Caribe, houve a queda no volume de importações. E com isso tudo, né, gente, houve um aumento na exportação. Esse aumento na exportação foi de 3,7%. Já no ano de 2015 também, são explicadas principalmente a depreciação cambial nos países Argentina e Colômbia, os principais. Segundo dados do Cadastro Central de Empresas, sempre, existiam em 2015 no Brasil cerca de 4,6 milhões de empresas ativas, responsáveis por ocupar 40,2 milhões de pessoas, sendo 33,6 milhões, ou seja, 83,6%, assalariados e 6,6 milhões, ou seja, 16,4%, na condições de sócio ou proprietários. Tabela 2. Ao considerar apenas aquelas com uma ou mais pessoas ocupadas assalariadas, são contabilizadas mais de 2,5 milhões de empresas. Indica que 54,4% das empresas ativas em 2015 possuíam algum vínculo empregados. O total das empresas ativas manteve-se estável em 2015, com um recuo de 4.980 empresas em relação ao ano anterior. Cabe destacar também que no biênio de 2012 e 2013, houve um aumento de 3,8% no número de empresas ativas, seguido por uma queda de 4,5% em 2014. O pessoal ocupado total caiu 3,9%, menos 1,6 milhão de pessoas entre 2014 e 2015. A primeira queda dessa variável na série iniciada em 2007. Este resultado foi puxado pelo recuo de 4,5% no pessoal ocupado assalariado, menos 1,6 milhão de pessoas. Entre 2012 e 2013, houve um aumento de 3,3% do pessoal ocupado assalariado, 1,1 milhão de pessoas. No seguinte, este valor manteve-se estável. Uma variação positiva de 0,5%, 170 mil pessoas. Assim, ao observar o triênio 2013 e 2015, o pessoal ocupado assalariado apresentou um recuo de 0,9%, revelando que os valores de 2015 se aproximavam dos valores encontrados em 2012. No que diz respeito aos salários e outras remunerações pagas, os resultados da tabela 2 indicam um crescimento de 4,5% em termos nominais no biênio de 2014 e 2015. Em 2015, os salários e outras remunerações pagas por entidades empresárias totalizaram 982,4 bilhões, equivalente a 2,8 salários mínimos médios mensais. A tabela 16 permite a comparação entre o salário médio mensal pago por empresas de alto crescimento com aqueles pagos por empresas ativas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas. Em 2015, o salário médio mensal pago por empresas de alto crescimento, 2,7 salários mínimos, foi inferior ao pago por empresas ativas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas, que foi 3,0 salários mínimos. As seções que se destacaram por pagar salários médios superiores dentre as empresas de alto crescimento em relação às empresas ativas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas foi as indústrias extrativas com 7,4 salários mínimos,
informação e comunicação com 3,0 salários mínimos e saúde humana e serviços sociais com 3,3 salários mínimos. No que se diz respeito aos salários médios mensais pagos por empresas ativas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas, as seções eletricidade e gás com 8,7 salários mínimos, atividades financeiras, de seguro e serviços relacionados com 7,6 salários mínimos e administração pública, defesa e seguridade social com 6,5 salários mínimos tiveram destaque. Além disso, essas seções apresentaram a maior diferença de média salarial em relação às empresas de alto crescimento. Enfim, a seção alojamento e alimentação teve o menor salário médio mensal, 1,7 salários mínimos, tanto nas empresas de alto crescimento quanto nas empresas ativas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas. Em 2015, no que diz a respeito à geração de pessoal ocupado assalariado, as empresas resilientes cresceram 52,8%, gerando 255.167 novos empregos, uma geração média de 64,4 novos postos por empresa. As atividades que apresentaram a maior taxa de crescimento de pessoal ocupado foram as atividades alojamento e alimentação com 74,8%, construção com 70,5%, indústrias de transformação com 54,2%, informação e comunicação com 53,4% e atividades administrativas e serviços complementares com 53,2%, tabela 28. Dentre as atividades que mais se destacaram, a atividade de informação e comunicação apresentou o maior salário médio mensal de 5,7 salários mínimos, seguindo pela construção, 2,8 salários mínimos, e indústrias de transformação, 2,5 salários mínimos. As atividades alojamento e alimentação, 1,9 salários mínimos. E as atividades administrativas e serviços complementares, 1,7 salários mínimos. Elas apresentaram os menores salários médios mensais dentre as empresas resilientes. Em 2014, as empresas resilientes geraram 95,0 bilhões de reais em receita líquida, 11,7% do total gerado por empresas de alto crescimento de 2014. A geração de valor adicionado dessas empresas foi de 25,4 bilhões de reais, 11,6% do total gerado pelas empresas de alto crescimento de 2014. Já em 2015, as empresas resilientes geraram 121,2 bilhões de reais em receita líquida, equivalente a 14,4% do total de receita líquida gerada pelas empresas de alto crescimento de 2014 em 2015. A geração de valor adicionado das empresas resilientes em 2015 foi de 34,1 bilhões de reais, 3,7% do total gerado pelas empresas de alto crescimento de 2014 em 2015. Ao comparar as variáveis econômicas dessas empresas com as demais empresas de alto crescimento de 2014, as primeiras apresentam um valor adicionado médio superior a R$ 9.768.000, bem como uma receita líquida média superior a R$ 34.730.000. Já em relação à produtividade média do trabalho, o desempenho das empresas que não cresceram em 2015 é superior ao desempenho das empresas resilientes. R$ 74,5 mil por empregado, R$ 50,4 mil por empregado, respectivamente. Segundo pesquisa feita pela GEM, Global Entrepreneurship Monitor, o Brasil chegou a 38% na TTE, taxa de empreendedorismo total. O número indicado por essa pesquisa significa que em torno de 52 milhões de brasileiros possuem o próprio negócio. E com essa quarentena, a taxa de empreendedorismo aumentou mais ainda. Devido à crise, muitas pessoas tiveram que se manter através de microempresas criadas por elas. E segundo a Folha de São Paulo, o Brasil ganhou 600 mil microempreendedores durante esse período. E esses novos empresários procuraram oportunidades nas demandas geradas pela pandemia.